Olá, caríssimo seguidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa STP Raio-X, um programa de debate e análise da situação política, social, cultural e entre outros assuntos que liga São Tomé e Príncipe. Como sempre, nós temos como convidado e analistas Mexinho do meu lado esquerdo e Fausto Dava do meu lado direito. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Bom de junho. Bom dia e bom dia aos seguidores do programa Raio-X da Andimédia. Portanto, começo por si hoje, nesta edição, assinala-se hoje, 1 de junho, Dia Internacional das Crianças. Daquilo que já viu quanto aos preparativos e à consumação da data, qual é a constatação que Mexinho chegou? Ou pôde fazer? Sim. Eu acho que é sempre uma boa data, uma boa comemoração, porque acho que os motivos são supremos, porque as crianças são o melhor do mundo e nós devemos fazer um pouco de tudo pelas crianças. E que não seja só festa, seja um pouco mais que festa, um pouco mais de reflexão. E eu queria partilhar com todos os seguidores, mesmo com o Fausto e contigo, aquilo que são aquilo que eu acho que é a oportunidade perdida do 1º de junho. Porque se nós analisarmos as estatísticas, os números de São Tomé e Príncipe, como a taxa de percentagem da população que é considerada criança, porque criança, de acordo com as Nações Unidas, é todo ser humano com idade entre 0 e 18 anos. E se nós considerarmos isto, há um grande facto interessante aqui, que podia induzir ou podia servir de motor para políticas públicas interessantes. Só para ver que se nós tivermos a ver a vida pessoal de muitas famílias esta véspera de 1 de junho, eu não sei, é um stress danado e as pessoas não querem ver os seus filhos mal na festa, ou não querem que os filhos apareçam com uma apresentação, com roupa apropriada, de sapato confortável, apropriado. Então, há um empenho das famílias para que as crianças fiquem bem, particularmente no 1 de junho. E eu acho que isso revela que as crianças tenham um certo poder de persuasão nas famílias, as famílias valorizam o bem-estar das suas crianças. E se elas valorizam o bem-estar das crianças, há aqui um fator interessante. Eu queria só explorar isso para dizer o quê? Que se elas são a maioria da população, se elas são um grupo com essa influência no meio que é o meio familiar e provavelmente que é o meio escolar, o meio societário, quer dizer que há um potencial de políticas públicas aqui em termos de educação cívica, por exemplo, o comportamento em relação à utilização do espaço público para urinar, a defecar ao ar livre, a higiene em geral. Portanto, as crianças têm aqui podem desempenhar um papel muito importante nesta mudança de mentalidade. A responsabilidade parental, ou seja, se os pais deitam atenção, preocupam-se com o bem-estar das crianças para elas aparecerem no dia 1 de junho bem, quer dizer que pode-se fazer apelo à melhoria da responsabilidade parental através das crianças. Depois, a fiscalidade e a ação social escolar. Eu acho que se nós trabalharmos o Estado como um todo e essas políticas estiverem articuladas, particularmente a ação social escolar, que é os benefícios e os complementos educativos que o Estado dá para a educação, e a fiscalidade, provavelmente vai se realizar muito. Vai se permitir que as pessoas paguem mais impostos ou que, ao pagarem impostos, também se lhes deem as compensações e os dividendos por causa da educação. É mais por isso que eu queria entrar. Eu acho que deve ser aproveitado o potencial das crianças. Fausto, 1 de junho surge no contexto da guerra, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, uma iniciativa da Federação Internacional das Mulheres, onde propõe às Nações Unidas, sobretudo à Unicef, que crie uma data comemorativa das crianças, sobretudo aquelas que sofreram e continuam a sofrer. Nossa realidade, pegando um pouco daquilo que Mexinho acabou de referir,
1 de junho deve ser comemorado todos os dias. Concorda com essa afirmação? Evidentemente, 1 de junho deve ser comemorado todos os dias, toda hora, todo momento. Porque nós estamos a falar de que há uma frase, agora lembra-me isso, há uma frase de Rousseau que diz que a sociedade é que transforma o homem. O homem nasce bom, nasce perfeito e a sociedade é que o corrompe. Vamos ver o de junho. Santo Tomé sempre celebrou 1 de junho. Celebrou e também é para ver que Santo Tomé tem tido preocupações com isso. Mas há uma outra questão aqui que nós podemos levantar, que Santo Tomé tem tido preocupação principalmente com o próprio o nascimento, a natalidade, porque fará falta a Santo Tomé. Nós temos uma maternidade que foi renovada, isso quer dizer que há uma preocupação com a natalidade e com a própria criança. Mas também há algo que falha, e falha muito, porque nós estamos a falar de, como disse o Mexio, são pessoas que de 0 a 18 anos. Quer dizer, pessoas que ainda não têm capacidade de exercício. Mas se nós estamos a ver nessa vertente, nós estamos a trabalhar mal, porque nós devemos preparar uma sociedade bonita, com afeto, com regras, para que quando essas pessoas deixarem de ser criança, então parte para um patamar de uma sociedade já preparada, que há uma sociedade afável. Eu fui criar com afeto dos meus pais, com boas condições, como disse aqui o meu colega, com boa escola, com saneamento, com tudo isso. Isto faz parte de preparar a criança para adulto, para a idade adulta. Mas isso em Santo Tomé sabemos que havia, ou falou-se do projeto de Dubai, dessas coisas, são coisas que falharam. Nós ainda continuamos a ser ainda o Santo Tomé. O Santo Tomé com as suas dificuldades. O Santo Tomé com transporte, que criança sai de longe para estudar capital. Não há escola próxima da residência. Não? Por exemplo, pessoas saem do distrito de Lembá, de Caué, estudar na capital. Isto também tira a infância, tira também a infância da própria criança. Eu acho que nós devemos preocupar mais com a criança. Como eu disse anteriormente, sociedade transforma o homem. Se nós dermos boas condições às crianças, elas, quando terão idade adulta, também serão um outro tipo de pessoa. Sim. Mas, senhor Fausto sublinhou aqui alguns desafios, mas tem-se verificado na prática algumas melhorias educativas, sobretudo alargamento ou construção de mais salas de aulas, jardins, mesmo aquisição de mais transporte escolar. É uma constatação ou não? Sim. Esse esforço, apesar de alguns desafios ainda que persistem. Os dados da educação em Santo Tomé e Príncipe, os dados globais são muito acima da média da nossa sub-região. A África Central e até eu acho que, em certa medida, a África do Oeste, nós estamos nas listas da frente em dados globais. Mas os dados digamos, intermédios, número de alunos por turma, a taxa de sucesso escolar, o acesso a alguns as bolsas de estudo, o tratamento igual e desigual no acesso à bolsa de estudos. Portanto, essas coisas eu acho que nós ainda não estamos bem realizados e provavelmente os dados não são tão generosos. Mas eu gostaria ainda de insistir na vantagem, ou seja, nós estamos, e que nós temos, aliás, como um excelente ponto de partida para fazer essas políticas públicas. Porque ser num país que tem uma matriz, digamos, podemos até insistir que somos africanos, mas há um cunho forte da presença e da forma de ver o mundo ocidental. E há uma série de políticas que nós devemos adotar, particularmente a nível fiscal, que, no meu ponto de vista, devem ser associadas à promoção dos direitos da criança, à promoção da participação da criança na sociedade e também à transformação da própria sociedade. Porque, apesar de nós insistirmos que nosso país é pobre, que há a nível da vida das pessoas é baixo, mas o consumo e o patrimônio santomense revelam exatamente que não é tanto assim.
E se é assim, nós temos que interligar as políticas públicas, inclusive as políticas ligadas ao setor de educação, que vão contribuir para a melhoria da educação, como a atribuição de bolsas, a atribuição de complementos educativos, ao rendimento das famílias. O que significa que as famílias que não têm rendimentos, ou não têm, as famílias cujas crianças revelam exatamente as maiores dificuldades, devem ser puxadas para cima. Inclusive nesse aspecto que o Fausto referiu, acesso ao transporte escolar, todas as famílias pagam transporte escolar, provavelmente não devia ser, porque há famílias que nem conseguem pagar a comida para comer em casa. Por que têm que pagar transporte escolar? Essa diferenciação deve fazer parte da cultura nova que nós devíamos estabelecer no nosso país, particularmente para mudar o paradigma em que o Estado dá tudo a toda a gente, mas sim que o Estado apoia toda a gente a estar nas mesmas condições para enfrentar desafios similares e diferentes. Sim. E quanto à questão de autocarro, creio que existe diferenciação, sim, porque mesmo os pais que têm mais de 2 filhos, há isenção num passe. Isso significa dizer que há uma certa... Mas isso não é suficiente. diferença. Sim. Há famílias Só que podem referi ter apenas 10 à filhos, parte de há famílias que podem transporte. ter 10 filhos, Sim. mas rendimento familiar Pode não de ser compatível, sim. de um dos elementos da família pode ser $1.000 milhões. Então, se cada passo ele for reduzindo, ele não está a ser tratado de maneira igual a um pai que tem um rendimento de $1 milhão e tem 2 filhos também. Portanto, a coisa passa por um trabalho de fundo, mas que vai convergir com uma mudança também na sociedade. Resta saber se há essa vontade no seio de nós todos, sim. não de alguns. Sim. De alguns, sim. Fausto, as autoridades têm o seu dever, as suas obrigações, mas qual deve ser o dever da família no processo educativo das crianças, mesmo na manutenção do direito das crianças? Família, para mim, é a base de tudo. A educação parte de casa. Ou seja, nós temos educação de base que é dada aos nossos pais. E a escola ensina. Então, para mim, a família é chave de tudo. No domingo, chamou-me a atenção que realizou-se uma palestra numa igreja, que é a igreja da Sé, e falava-se de álcool. Mas nós estamos a falar de álcool, eu segundo ouvi a oradora, mas uma miúda a dizer que há consumo de álcool de 10, 14 anos, mas as pessoas esquecem, é o que eu referi, uma sociedade deve pautar de princípio com afetos e uma sociedade limpa para um bom crescimento da criança. Vamos ver, há uma publicidade que passa da Sagres, num horário nobre, que isso incentiva a beber, a consumo de álcool. E essas associações, próprio Estado, nunca percebeu que isto também é mau, porque ela passa num horário nobre. Uma criança diz, espera aí, se eu consigo conquistar uma miúda bebendo Sagres, eu bebo. Este ambiente não é bom. Este ambiente não é propício. Porque o pai aqui já tem peso. Aqui já é uma responsabilidade do próprio Estado. Porque o pai aqui dirá, espera aí, eu vou desligar a televisão, no momento em que está quase a entrar o telejornal. O pai aqui fica de mãos atadas. Isto é responsabilidade conjunta, ela deve ser da sociedade civil e do próprio Estado. Perceber... Não existem regras sobre isso. Ok, essas regras, nós devemos ter muita atenção com isso, porque nós estamos a preparar homens para futuro. São futuros homens que substituirão a nós. Ou seja, o recurso humano é a chave de desenvolvimento de qualquer país, qualquer parte do mundo. Nós temos que ter atenção. Portanto, dado a escassez do tempo, vamos fechar o capítulo em alusão a dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças, só para referir quanto às celebrações a nível de São Tomé e Príncipe. O ato central deste ano, de 2017, acontece na cidade de Angulares, no distrito de Caué. E também em várias escolas do país têm verificado várias atividades em comemoração da data. Com a presença do Presidente. Sim. E quanto ao ato central, como o colega analista aqui acrescentou, o ato central é presidido por Sua Excelência, o Presidente da República, Evaristo Carvalho. Portanto, vamos agora entrar quanto à questão da avaliação no ensino superior. É um outro tema que nós temos. Depois fecharemos com algumas medidas que o Governo tem implementado no capítulo da fiscalidade
dos impostos, sobretudo. Portanto, retornando à questão de avaliação do sistema de ensino, está-se a fazer estudos, recolher subsídios e algumas consultas juntos aos fazedores da educação, digamos assim, em busca de um sistema de avaliação do ensino superior. Para já é uma boa medida? Eu acho que Uma sim, iniciativa. o trabalho deve ser feito, porque eu tenho uma experiência de ensino em São Tomé e Príncipe e tenho experiência profissional de colegas formados em São Tomé e Príncipe, e eu acho que a garantia da qualidade dessa formação deve ser dada por um sistema de avaliação que vai induzir a aplicação de medidas para ainda melhoria e aprimoramento da educação. Eu acho que estamos no caminho certo. Sem contar com a vantagem, segundo a notícia, há envolvimento das universidades locais que estão a participar no projeto de identificação dos critérios, de preparação dessa avaliação. Por isso, o envolvimento delas é também bastante salutar. Eu também cito a nota que é interessante nesta matéria, que é o facto de o governo ter consciência dos custos com a educação superior, com o ensino superior, gasta, creio, talvez umas 10 vezes, eu não sei quantas vezes, mas olha por aí, 50%, quase 50%. Muito mais com as transferências feitas para os estudantes no exterior. Mas eu acho que falta aqui também um bocado de uma visão de fundo que não tem nada a ver com o processo de avaliação. Eu acho que a visão do fundo começa desde logo na falta de clareza sobre aquilo que se quer em termos de ensino superior. Por exemplo, eu insisto... Mas quando fala falta de clareza, a nível das instituições universitárias ou a parte do executivo? Eu acho que dos dois lados, porque das instituições universitárias, nota-se, por exemplo, a Universidade de Lusíada só tem 3 cursos. Ciências Econômicas e Empresariais, variante de Economia e Gestão, dá 2 praticamente, mas é um tronco comum, Ciências Econômicas e Empresariais, Ciência, o Direito e Relações Internacionais. Se nós estivermos a fazer as contas, se todos os anos saírem 10 alunos de cada um dos cursos, o mercado vai ficar saturado de pessoas com esse tipo de formações. E a universidade pública praticamente repete os mesmos cursos. Tem algumas variações, mas não há uma coerência entre aquilo que as universidades estão a ensinar e aquilo que o mercado pode precisar. Estamos a apostar ainda muito em cursos de papel, em vez de começar a trabalhar em cursos de técnica e tecnologia, virada para aquilo que é essencialmente a necessidade do mercado. Portanto, eu acho que há aqui... Depois há um detalhe, nós citamos várias vezes, eu insisti, quando estivemos a falar da questão do porto e do aeroporto, como as únicas portas de entrada para o nosso país, e recordo sempre que não é possível nós queremos ser uma nação de prestação de serviços se nós não formarmos pessoal nessas áreas. Pessoal na área marítima, que estou a falar, há muito potencial. Um navio de 3 mil passageiros pode empregar no mínimo 100 pessoas. E estamos a falar desde o pessoal técnico da casa da máquina de navio, o pessoal da ponte que é para conduzir o navio e gerir o navio, até as pessoas que trabalham no ramo de hotelaria no navio, no ramo de assistência médica no navio. Portanto, um navio... Quiçá tripulante também. Tripulante, sim. Qualquer área de formação tem que estar habilitada. Então, nós temos que imaginar se é uma nação que está virada para a prestação de serviços, que temos que formar pessoas nessas áreas. Só mais um ligeiro... Por exemplo, se falo na área marítima, também falo na aviação. Então, como é possível o Estado dar bolsas para todo tipo? Insiste em dar bolsas iguais para direito, para algumas engenharias em geral, até construção civil ainda, mas nós não damos bolsas ou financiamos ou promovemos a formação de pessoas nessas áreas. Temos que formar para ver santomenses qualificados para prestar esse serviço. Senão vamos ter que abrir lugar para pessoas estrangeiros virem trabalhar nos cursos e nas áreas de melhor qualificação. Fausto, o que é que espera do sistema que se quer implementar? Primeiramente, é para dizer que isto é de extrema importância, para mim é positivo o que estão a fazer. Sabe por quê?
Porque estão a escutar, estão a ouvir. Não fizeram o chamado copy-paste e cumpre nada disto. Estão a fazer o excelente trabalho que é ouvir as universidades, ouvir a sociedade civil e depois enquadrar um modelo que poderá ser funcional à própria característica do país ou do próprio povo. Porque tudo terá que ser adaptado à própria nossa cultura, à própria característica que nós temos. Nós temos que saber realmente quais são os alunos que mais vão à universidade. Se são mais velhos, são pessoas que já trabalham, são pessoas que estão à procura do primeiro emprego. Isso tudo terá que ser avaliado depois para preparar o modelo. Eu sou da opinião que não se deve preparar um modelo padrão de avaliação. Eu acho que as universidades são autônomas, elas crescem com os formados que ela mete no posto de trabalho. Ou seja, quem sai de lá, sai com competência, é o louvor para a própria universidade. E a universidade já devia ter esse rigor, não sei se tem, mas eu acho que na UCAI tem, portanto, cumpre com algumas coisas. É bom, é positivo. Se acham que esse é o modelo ideal para Santo Tomé, que implementa. Mas aqui vamos ver aqui uma questão que o Mexinho levanta aqui, que diz estão a formar só direito, só economia. Aqui as universidades pecam. Por quê? Por dois motivos. O próprio setor privado é um setor morto, é um setor que não existe em São Tomé. Então, as pessoas só querem formar para onde conseguem um taxa no setor estatal. Portanto, é direito, é economia, lá e conseguem um buraco para entrar. Agora, se as universidades perceberem que daqui adiante o país poderá vir sofrer um ligeiro desenvolvimento, então temos que começar a preparar o recurso humano. A área tecnológica, por exemplo. Nós temos acordo com a China, porque não um dia a China pôr aqui uma fábrica ou qualquer coisa de montagem de telefones ou preparação de coisas. É que nós não temos ninguém na área tecnológica, temos muito pouco. Temos informático, temos coisas, mas na áreas de investigação, Santo Tomé está escasso, não tem. E eu concordo plenamente que o mercado está a saturar de direito, de economia, e de turismo, talvez, não sei se é muito, mas eu acho que o mercado está saturado. Nós devemos começar a pensar no futuro. Começar a pensar de um país daqui para frente. Não é pensar no país momentâneo, esse país agora. Agora não é nada. Não está a funcionar. O setor privado está morto. Só o setor estatal é que dá emprego a 11 mil santomenses. Portanto, nós temos que começar a pensar pessoas próprias criarem o seu emprego. Criar esse emprego. As universidades fazem isso. Preparam pessoas com cursos próprios para que elas sejam autônomas e depois criem o seu próprio posto de trabalho. Eu não diria que advogado também não terá um seu gabinete a defender fulano A ou fulano B, também é um posto de trabalho. Mas nós queremos coisas mais inovadoras, coisas também, nós devemos seguir o próprio exemplo da globalização. Nós sabemos que existem esses países da África onde está o chamado internacionalização das empresas, onde as empresas Nike faz o seu designer, envia para lá para depois manufaturarem, fazer. Nós temos que tentar preparar para isso, porque surgir uma oportunidade dessa, nós temos que agarrar lá com as duas mãos. Portanto, sim, aqui tem que ter atenção com isso. Ok, e Mexio, em outras paragens do mundo, a instituição que faz aquela questão de avaliação do sistema é a entidade com status legal e também que seja independente, não ter ligação direta ao governo. Que tipo de sistema ou modelo nós poderíamos ter aqui mais consensual e que ajudasse na prática na melhoria da qualidade do ensino superior em São Tomé? De facto, a avaliação deve-se estruturar um modelo e provavelmente deve ser o mais independente possível, tendo em conta que o Estado também é parte do próprio sistema. Se for ele próprio a fazer a avaliação, há quem possa questionar essa avaliação. Portanto, gostaria apenas de acrescentar mais alguma coisa, porque o tempo já quase não resta. Falar de sistema que está a ser implementado. Eu já ouvi isto da avaliação, já ouvi essa ligação à universidade, já há coisa de um ano e qualquer coisa por aí, e há uma tendência de trazer o modelo brasileiro para aqui.
e que, no meu ponto de vista, não era o propício para o próprio Santo Tomé. Eu acho que Santo Tomé não devia desligar da sua matriz, ou seja, de Portugal. Não deveria. Porque é um país com provas dadas. Igual, Cabo Verde também tem seguido esse espaço e as coisas têm dado seu fruto. Eu acho que Santo Tomé devia seguir. Não é porque eu não tenho nada contra o Brasil, mas são culturas diferentes. Nós estamos mais ligados umbilicalmente com Portugal, é lá. E, portanto, eu acho que era o modelo a seguir. E com o sistema de avaliação, de certeza, nosso ensino seria diferente. Com certeza. E falamos aqui de duas universidades, mas esquecemos da universidade pública. Ele citou. Pois é. Ele citou o USP. É importante. É a maior. Em termos de universidades. E outra questão também que o próprio governo, através do titular da pasta, falou no ato do lançamento do estudo em curso, é que é um sistema que não será visto como policiamento das instituições, mas sim que ajudaria em vários aspectos. Isso é bom sinal ou não? Sim, mas depende, como citamos aqui, depende do modelo, da forma como vai ser feito. Se for centrado no governo e não houver envolvimento da sociedade civil e das próprias universidades, provavelmente também pode ser questionado, né, como uma forma de policiamento. Isto depende sempre da forma. O modelo é a forma como se vai fazer. Portanto, como puderam perceber, o tema em causa será ainda abordado em outras edições, porque ainda estamos na fase de elaboração de estudo, consultas às entidades universitárias e não só. Portanto, teremos tempo noutras edições para falarmos desse tema. Vamos imediatamente entrar no tema que se prende com algumas medidas fiscais que o atual governo tem implementado. Fausto, recentemente, mesmo na segunda-feira, o governo, através do seu líder, reuniu-se com vários diretores da administração pública com propósito, sobretudo, que a medida seja mesmo cumprida. Isso é um bom sinal? Bem, a primeira coisa, quando sai do Conselho de Ministros, ela está publicada, está decretada, está legalmente sustentada, nem é preciso reunir com diretores, terá que ser cumprido. Então, um diretor que não cumpre uma ordem sai do seu chefe, então aqui estamos a falar de problemas graves, estamos com um problema grave. Saiu, está suportado pela lei, ela terá que ser cumprida. Agora, se nós podemos falar é concretamente das medidas que foram tomadas. Ok, existem cortes. Eu sou de que Estado, não sou tão defensor de que se deve tirar de cima para dar embaixo. Eu não sou defensor desse modelo. Eu sou defensor de que quem está embaixo, eu devo subir para chegar ao patamar de cima. Porque assim eu estou criando uma sociedade forte. Uma sociedade com quase sem classe populacional. É claro que haverá, mas é uma sociedade igual como fizeram em Brasil, por exemplo. Tiraram a pobreza e elevaram para a classe média. É bom, isto é positivo. Eu não sou muito de acordo. Agora, há um problema. Nós não podemos estar aqui a esconder as coisas. Nós temos pressão, temos levado alguns colicos da FMI e Banco Mundial, que nós estamos com excesso, dívida excessiva. E esse corte, no meu entender, eu acho que vem devido àquele colico que o Banco Mundial e a FMI estão a nos dar. Agora, não concordo que quando eu estou a tirar a gordura, eu devo tirar de cima, o topo. O topo não tirou a gordura. Não tirou a gordura. Permanece ainda os 13.250.000 de renda de casa. Aquele dinheiro não foi cortado. Ainda está lá. Os senhores usufruem deste dinheiro. Se é corte, então que corte o desnecessário. Tem em casa. Ok, eu tenho em casa. Então esse dinheiro não é necessário. Tira-o. Agora, este dinheiro mantém. Por quê? Então, isto para mim não é nada. Quando se corta, corta-se bem e corta-se com exemplo. Um pai, quando quer passar exemplo a seu filho, ele é o primeiro a dizer: eu não faço isso para que os meus filhos não sigam o meu exemplo. Isto é que é. Agora, se nós estamos a dizer corte de subsídio, de refeição, de combustível e vários de refeição, combustível e telecomunicações também. Pensões também. Pensões, isso aqui já acho mal. Bastante questionável. Não concordo com ela. Mas pronto. Mas por quê? Porque já agora, mas por que não concorda na redução, por exemplo, à situação em que uma pessoa vai para a reforma com cerca de
50 milhões, mas corta-se 50% que a pessoa passa a ganhar agora 25%. Até o dinheiro é meu, eu trabalhei, descontei o meu dinheiro a vida toda para contar futuramente, ter uma velhice digna sobre o salário que eu trabalhei arduamente. Então vamos tirar 50%? Acha isso legítimo? Isso é a maior aberração que eu já vi na minha vida. Portanto, se complementa... Só para ter uma noção sim. de quanto é escandaloso até... Infelizmente, não sei se vai haver pessoas capazes de apresentar esta questão no Tribunal Supremo Constitucional, ok? Mas é bastante questionável. Vamos pensar assim. As pensões já não são tributadas. As pensões já são tributadas. Só para termos uma ideia, o nosso código de IRS é claro, mas a administração fiscal aplica de uma maneira... É claro, eu estou a dizer o contrário. É claro no sentido que ainda hoje serve de base para se descontar o salário todo a uma única taxa. Eu discordo da solução de aplicação de uma taxa única a todo o rendimento do sujeito passivo. Isso explicando rapidamente assim. No Código de IRS, o primeiro escalão é dos rendimentos entre 0 e 11.500 dobras anuais. Esse rendimento está sujeito a uma taxa de 0. Eu assumo que o princípio que está lá é, segundo o qual, é o princípio de garantia do mínimo existencial. O mínimo existencial é o valor assegurado a cada cidadão precisa para viver. Ou seja, admite que ninguém pode viver com menos que 11.500 dobras por ano. E esses 11.500 dobras não se aplica imposto nenhum. Mas acontece que, se a pessoa ganhar 14 milhões, ou 14 milhões, eu estou dizendo 11 milhões e 500. Se a pessoa ganhar 14 milhões de dobras, já se aplica a primeira taxa, que está a taxa do primeiro escalão, que deve ser 5% sobre esses 14 milhões anuais. O que quer dizer que, aplicando a taxa de 5% sobre todo o rendimento, nós já estamos a ferir o mínimo existencial da pessoa. Então vamos imaginar que o indivíduo ganha 245 milhões, que está sujeito à taxa de 25% do rendimento. O que se aplicar a taxa de 25% sobre o rendimento, significa que se ele ganhar 250 milhões, ou 245, mais 245, ou 250 milhões, a taxa que se aplica é de 25% de todo o rendimento. Hipoteticamente, no salário, se isso funcionar efetivamente como eu estou a explicar, desse 250, tira-se 25%. Quanto é que a pessoa recebe? O rendimento líquido anual. Quanto é que recebe? Recebe 250 menos 25%. Estamos a falar perto de 62 milhões e 500 a menos que está a receber. Isso tudo foi descontado. Cada vez que se pagava o salário, desconta-se mensalmente, porque aplica-se uma regra do Código de IRS. Portanto, é um cálculo que ajuda a refletir se a decisão é boa ou não. Não, isto é no IRS do salário. E as pensões estão sujeitas à mesma regra. Quando você diz que pode ser chocante o indivíduo ganhar 50 milhões de dobras de pensão, esses 50 milhões de dobras vão sofrer o desconto de 25% já. Sofrem hoje. Então, se sofrem hoje desconto de 25% sobre todo o rendimento, como é que vai se aplicar os 30% que está acima dos 30 milhões? Acho que é 50% do que está acima dos 30 milhões. Então, Rapidamente. Solicitado... Perdão? Fiz estabelecido que as pensões de reforma superior a 30 milhões de dobras, o pagamento de uma contribuição especial de solidariedade, equivalente a 50% da taxa superior que excede os 30 milhões. Então, 30 milhões, a base de tributação dessa contribuição especial é o rendimento disponível que ficou depois de aplicar 25% de IRS, ou é sobre os 20 milhões que ficam acima dos 30. Como é que se vai operar isto? Portanto, eu estou a imaginar que um indivíduo trabalha a vida inteira, faz o seu planeamento de reforma, organiza-se. E a outra questão que eu esqueci-me mesmo nesse Muito caso... Muito rapidamente, porque o tempo já se foi. Neste caso mesmo, a questão da tributação das pensões, isto vai se aplicar a todos os pensionistas, inclusive os pensionistas do setor privado, que descontaram para a Segurança Social? Ou vai se aplicar só aos pensionistas do setor público?
Cerne da questão. Eu acho que Sim, sim. que é interessante, porque essas medidas são bastante boas. Eu tinha vários comentários a fazer acerca dessas medidas, mas é interessante que só esta também já levanta muitas questões quanto à materialização dela. Dele. Eu rapidamente gostaria de acrescentar em 1 minuto. Não, é só para dizer aqui que nós não estamos num Estado com modelo marxista. Porque se nós estivéssemos num modelo marxista de uma sociedade sem classes, ok, aqui todo mundo desconta o seu salário certinho, então todo mundo tem o modelo certo ou um salário, uma pensão para todo mundo igual. Só que aqui nós não estamos nesse modelo, nós estamos numa sociedade quase capitalista, ele descontou sobre o seu salário, é legítimo, está lá e deve usufruir daquilo que descontou. Ponto final. Agora, se não descontou, isso já é outra história. Mas quem usufrui de pensão é porque descontou, fez o desconto para a Segurança Social, ele deve usufruir da sua reforma. Independentemente de 50 ou 60 ou 70 milhões, descontou, tem direito, a lei o permite, tudo bem, não há problema. Portanto, é desta forma que nós terminamos mesmo, porque o tempo já não nos resta, mas tem que ser mesmo em 1 segundo, digamos assim, rapidamente, sim. Eu compreendo que temos esse constrangimento De tempo, mas eu só quero sublinhar que estas medidas pecam por serem relativamente tardias e depois há uma tendência de nós ignorarmos que o centro do poder de tomada dessas decisões está invertido. O governo, na sua alocução pública, falou que o centro está invertido, quando na prática está claro na lei, por exemplo, o Estatuto dos Gestores Públicos e o regime das empresas públicas prevê que é o governo que determina o salário dos dirigentes das empresas. Logo, há muito tempo que o governo devia ter visto e aplicado estes salários. Não pode vir à praça pública dizer que os salários são as empresas que estabelecem. O governo é que deve definir os salários. A lei é de 2011, o governo atual, os membros do governo atual conhecem essa lei, é só aplicar a lei, em vez de colocar o problema na praça pública como uma falha das empresas. Quem fixa os salários dos dirigentes são as empresas. Portanto, quem fixa os salários dos dirigentes das empresas é o governo. É o governo. Portanto, em nome da nossa equipa, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso estúdio, os nossos convidados de sempre. Portanto, é desta forma que nós terminamos mais uma edição do programa STP Raio-X, onde nós debatemos temas como 1 de junho, também falamos da questão de avaliação no ensino superior e também de algumas medidas que o 16º Governo tem implementado em São Tomé e Príncipe. Portanto, muito obrigado por nos ter acompanhado.